Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos dando início a mais uma edição do programa Voz das Assembleias de Deus e é para nós uma satisfação, um prazer muito grande ter você aqui conosco. Estamos aqui mais uma vez na sede das Assembleias de Deus de Governador Valadares, nesse púlpito memorável onde eu por alguns anos tive a oportunidade de estar ao lado do nosso presidente, o pastor Salatiel Fidelis de Souza, e hoje, pela misericórdia de Deus, estou ali com meus queridos irmãos do IP. Estou aqui hoje, matando saudades, mais uma vez, falando desta graciosa mensagem, que é a mensagem de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja bem-vindo à nossa programação, seja bem-vindo a esta casa. Bom será que nós tenhamos também a alegria e o privilégio de ter você aqui ao vivo, junto conosco, nas terças, nas quintas e domingos, quando nós nos reunimos aqui para adorarmos o Rei da Glória, o Deus da nossa salvação. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação e desde já eu te agradeço pelo seu carinho, pelo seu respeito, pelo reconhecimento, porque afinal de contas, se você abre as portas da sua casa para por meio da sua TV nós entrarmos aí, é porque de algum modo você tem reconhecido que essa igreja tem sido uma porta-voz, uma atalaia da mensagem salvadora e genuína de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos mais uma vez unidos. O que nos une é a mesma coisa, a fé comum no Senhor Jesus, a fé que nos consagrou para a sua obra, a fé que nos chamou do pecado, a fé que nos sustenta na esperança genuína de estarmos com Ele em glória. Se você é portador desta mesma fé e, portanto, desta mesma esperança, você é muito bem-vindo nessa programação. Seja bem-vindo mesmo, porque você pode também dizer que é um dos tais, um daqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, um daqueles que foram alvo da graça do Senhor e, tendo sido alvejados por ela, disseram sim, disseram eu aceito, disseram eu recebo, e desde então têm aplicado suas vidas segundo o propósito que Deus em Cristo Jesus nos fez um dia. Se você é um daqueles que por alguma razão ainda não pode e não sente condições de dizer que é também um portador dessa mesma fé, dessa mesma esperança, você também é mais do que bem-vindo na nossa programação. Afinal de contas, um dos propósitos deste programa é alcançar a sua vida e dizer a você que Deus tem algo de melhor para você, Deus tem algo de melhor para a sua família, Deus tem algo de melhor, e esse melhor de Deus se chama Jesus. Quando nós recebemos a mensagem de Jesus Cristo em nossa vida, ela é uma mensagem transformadora, que não apenas muda a nossa forma de crer, mas muda também a nossa forma de ver o mundo, muda também as nossas expectativas, muda também a nossa esperança, a nossa forma de tratar e conviver com as pessoas e com as coisas, ela é transformada, porque tudo isso é o efeito impactante que a palavra de Deus nos dá. Por isso hoje, você é muito bem-vindo nessa programação e o nosso sincero desejo é que ao longo dela o Espírito Santo fale graciosamente em sua vida e transforme o seu coração para que você seja conforme a imagem daquele que nos chamou das trevas para a bendita luz mediante Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei como você se encontra agora, não sei se você está muito ocupado, eu não sei se você está de pé ou deitado, enfermo, não sei se você está livre ou solto, não sei se você está trabalhando ou de folga, não sei qual é a situação, mas sei que o Espírito Santo te colocou aí na frente da sua TV. E se nesse momento você está aí, não saia. Deus marcou essa tarde, Deus marcou essa data para falar de amor à sua vida. Como já dissemos, este é o programa Voz das Assembleias de Deus, mas ele pretende ser a voz de Deus falando a sua vida. Por isso, é tempo de estarmos felizes, com o coração aberto, com os ouvidos atentos, com os nossos olhos bem focados naquilo que o Espírito Santo diz, porque afinal de contas, a Escritura Sagrada nos adverte dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E em outra passagem diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Hoje é um programa diferente, um programa especial,
e você é convidado para participar conosco ao longo dessa programação de uma mensagem maravilhosa da Palavra de Deus, que será apresentada em tópicos e somente será interrompida com lindos louvores que serão tocados também para trabalhar na sua vida, quebrantando o seu coração, edificando você, preparando você para, de um modo mais especial, estar como uma boa terra, onde a semente do Evangelho será lançada, como uma boa massa, onde esse bom fermento multiplicador de Deus será depositado para te fazer crescer, para te fazer prosperar em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, então, a esta programação e que ela alcance todos esses propósitos em sua vida. Amados, como eu tenho dito, hoje nós teremos uma programação toda especial. Eu já estou aqui com a Escritura aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e eu quero ler com você a partir do versículo 20. Hoje pela manhã eu mandei uma mensagem para uma colega de trabalho, e na mensagem que eu mandei para ela, ao finalizar aquele assunto de trabalho, o Espírito de Deus nos moveu, e eu comuniquei para ela um versículo, e em cima daquele versículo eu fiz 3 afirmações. E em cima daquelas 3 afirmações, o Espírito de Deus falou ao meu coração. E eu quero falar ao seu coração também essa mesma palavra. A palavra de Deus, conforme está registrada em 1 Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 20, assim nos diz a mensagem: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ao longo da nossa programação dessa tarde, nós estaremos comunicando ao seu coração uma mensagem baseada nesse texto que edificou a minha vida, certamente edificou a vida da minha colega de trabalho e também vai edificar a sua, porque é uma palavra poderosa, uma palavra forte e uma palavra bem viva. Amados, Paulo escreveu a primeira aos Coríntios, escreveu também a segunda carta aos Coríntios e escreveu mais um bom número de textos que compõem os evangelhos. Escreveu a carta aos Colossenses, aos Efésios, aos Tessalonicenses, escreveu aos Romanos, escreveu as epístolas a Timóteo, as 2, escreveu a Tito, enfim, Paulo, ele escreveu um corolário de textos que formam o cânon do Novo Testamento. É entre os escritores, sem dúvida, aquele que mais escreveu. E a primeira carta que ele escreveu à nossa igreja, que estava na cidade de Corinto, ela teve um propósito muito significativo. A igreja de Corinto, ela tinha em seu rol de membros pessoas que estavam vivendo situações muito difíceis em sua vida. Então, foram 2 as razões que levaram Paulo a escrever essa carta. A primeira delas, ele precisava tratar de vários problemas recorrentes na igreja de Corinto. Ele foi informado a respeito desses problemas que a igreja passava e, portanto, ele foi abordando em sua carta esses problemas um a um. Eram pecados que os coríntios, eles praticavam e sem levar muito a sério a questão da espiritualidade, a questão da santidade. Santidade para a igreja de Corinto era um problema. Eles não estavam ensinados, eles não estavam vigiando e estavam como cristãos, porém, vivendo vidas espirituais bastante relaxadas. O outro problema era aconselhar. Outro objetivo de Paulo era aconselhar e doutrinar a igreja de Corinto sobre vários assuntos que a igreja tinha dúvida do ponto de vista doutrinário. E Paulo recebia essas indagações por carta. Então, escrevendo aos Coríntios, ele fez também dessa carta uma carta de ensino, uma carta didática, em que ele responde aos coríntios a respeito de suas dúvidas, uma das quais, por exemplo, quais dúvidas, pastor? Uma das questões que incomodava a igreja de Corinto era sobre o casamento. E lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dá vários esclarecimentos a respeito do casamento, do matrimônio, do valor, do dever e valor da mulher, do dever e valor do marido, de como os casados devem viver. E assim,
Paulo foi tratando ao longo da carta de Corinto, no sentido de ensinar os crentes coríntios a como melhor viver a sua vida para Deus, e no segundo momento também para tratar de pecados recorrentes naquela igreja e que a comunidade estava aceitando como algo natural. Mas Paulo diz, não, isso não é natural. Deus não nos chamou para a imundícia, Deus nos chamou para a santificação. E aí aqui, em 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo 20, ele encerra esse contexto dizendo isso, olha, depois de todos os conselhos que ele dá a respeito de nova vida em Cristo Jesus, de como devemos lidar com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que nós devemos abominar e nos afastar do pecado, resistir à sua influência pecaminosa, Paulo então encerra o seu texto dizendo, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que conselho maravilhoso! Para uma igreja abençoada, uma igreja prodigiosa em talentos e dons, uma igreja que, segundo a história e a Escritura, nenhum dos dons lhes faltava. O Espírito Santo se movia com poder e com muita autoridade no meio daquele povo coríntio, mas, no entanto, algumas pessoas estavam ali dentro daquela igreja, tinham o nome de que viviam, mas na verdade estavam mortos. Nós não vemos o mesmo cenário na igreja atual? Pessoas que frequentam os cultos, as missas, pessoas que estão ali praticando a sua religião, mas não têm vida com Deus, não têm uma postura moral, não têm um nome na sociedade em que vivem, são péssimos exemplos como pais, mães ou esposos ou esposas, são péssimos exemplos como trabalhadores profissionais ou como patrões. Como trabalhadores são preguiçosos, lenientes, aproveitadores, como patrões são cruéis, carrascos, sem misericórdia, como maridos ou esposas são infiéis, são cruéis, como pais são irresponsáveis, abandonam seus filhos à própria sorte, deixam que seus filhos sejam educados por esse tempo e não se preocupam em educá-los na palavra, não é assim? Pois bem, os mesmos problemas que nós encontramos na igreja local, encontramos também na igreja do tempo de Paulo, na igreja de Corinto. Por isso, a palavra de Deus para esta tarde, ela vai falar de uma forma muito especial ao nosso coração. E a primeira informação que nós temos nesse versículo, eu já dou nesta palavra de abertura do nosso programa. A palavra é, porque fostes comprados por bom preço. Amados, esta é uma das afirmações mais fortes da Bíblia a respeito da obra da redenção. A obra da redenção feita por Jesus Cristo no Calvário, na verdade foi um negócio. Jesus, quando deu a sua vida na cruz, ele estava ali comprando para si um povo. E a Bíblia diz, Paulo está dizendo, que esta compra, essa negociação que Jesus fez, ela custou um preço muito alto. Fostes comprados, diz Paulo, por bom preço. Paulo não está dizendo que nós custamos uma bagatela. Ele não está dizendo que nós somos comprados numa promoção. Ele está dizendo que o preço foi bom, ou seja, foi um preço alto, foi um preço caro. A sua vida tem um valor inestimável para Deus, porque você foi comprado por bom preço. Daniel e Samuel dizem em sua canção que você vale mais que um diamante. Você é mais precioso do que o ouro, do que a prata, porque você foi comprado por Deus. O Senhor nos comprou. Éramos propriedade do inimigo das nossas almas, porque na condição de pecadores não havia chance, não havia possibilidade, não havia esperança para nenhum de nós. Mas o Senhor nos comprou por um preço muito alto. O inimigo não nos soltaria, ele não nos liberaria. A justiça de Deus exigia uma punição por causa do meu erro, por causa do meu pecado. Pedro diz que nós estávamos na nossa vã maneira de viver, que por tradição aprendemos com os nossos pais. E é verdade, as gerações vão sucedendo e o homem vai caminhando de mal a pior. Alguém está falando de uma evolução, uma possível e hipotética evolução que acontece no ser humano, mas o que nós vemos na prática é que o homem não evolui, ele retrocede, ele retroage. Basta ligar a televisão e nós iremos ficar escandalizados diante da violência,
da malignidade humana, da irresponsabilidade, da impunidade. Essa semana ficamos perplexos em ver alguém dirigindo um veículo, estando embriagado, atropelou 12 pessoas no acostamento, matou 6. Foi à delegacia, dali pagou sua fiança e voltou absolutamente livre para sua casa, enquanto 6 pais estavam velando os corpos mutilados de seus filhos e outros tantos estavam nas filas dos hospitais para visitar os filhos feridos que lograram não morrer naquele acidente. Basta então acompanharmos o noticiário dos atos de exploração, do tráfico de pessoas, dos crimes sexuais, da corrupção que campeia todos os segmentos da nossa nação, inclusive a igreja, inclusive a fé. Basta olharmos para a direita ou para a esquerda e nós iremos ver um cenário caótico de males que nos indica que, conforme a Bíblia diz, o ser humano está indo de mal a pior. Quanto valíamos? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, mortos em nossos delitos, mas Ele nos deu vida através de Seu Filho Jesus Cristo. Quanto valíamos? Quanto poderíamos custar? Qual era o preço que poderíamos valer no sentido espiritual? Mas o Senhor Jesus, que nos ama, e pelo muito amor que Ele nos amou, decidiu que nós valeríamos um investimento dos céus. Nós valeríamos um custo que Deus estava disposto a pagar. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o preço, pastor? Paulo diz que nós somos comprados com bom preço. Que preço é este? Quanto custamos? Se nós olharmos para as páginas do mesmo Testamento, o Novo Testamento, vamos encontrar Pedro estabelecendo o valor que custou a nossa alma. Pedro diz: não fomos comprados com o preço de coisas corruptíveis como prata ou ouro. Não foi com preço de coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia está dizendo para nós que o preço da nossa redenção, o preço do nosso resgate, o preço com o qual nós somos comprados, foi a vida de Jesus Cristo. Jesus subiu no Calvário, abrindo seus braços ali, entregou-se à morte, para através de sua morte cumprir a justiça divina, derramando sangue inocente, assumindo a culpa pelos nossos pecados. E aí a Bíblia diz que o escrito da dívida que nos era contrário foi rasgado por Cristo. O preço foi pago. Jesus pagou em seu próprio corpo o preço da nossa transgressão. Isaías escreveu no seu capítulo 53 dizendo que Ele levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas enfermidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e por suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, a palavra de Deus severamente nos ensina e de uma forma maravilhosa nos adverte que o preço que foi pago por nós não foi ouro, não foi prata, não foram coisas pelas quais o homem está disposto a morrer, mas o preço que custou a nossa redenção foi a vida do Filho de Deus, que derramou o seu sangue no Calvário para constituir para si uma nação livre do poder do pecado, livre da condenação e da morte e transformada pelo poder do seu sangue e de sua palavra. A primeira lição que aprendemos nesse texto é essa: nós custamos um preço muito caro para Deus. Somos preciosos para Deus e não somos de nós mesmos. Não podemos dispor do nosso próprio corpo, não podemos dispor da nossa própria saúde, não podemos dispor de nossas próprias escolhas, porque não somos de nós mesmos. Fomos comprados, temos um proprietário que é nosso legítimo possuidor. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus, quando nós descumprimos o propósito do Senhor, nós estamos tomando posse de algo que não nos pertence. A Bíblia diz com toda clareza, o próprio apóstolo Paulo nos ensina, que nós somos templos do Espírito Santo e não somos proprietários nem do nosso próprio corpo. Paulo diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Não erreis.
aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O seu templo, que é o seu corpo, o meu templo, que é o meu corpo, ele não me pertence. Não sois de vós mesmos. Adverte o apóstolo São Paulo. Não erreis. Aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Querido, você custou um preço muito caro. Você tem um valor muito grande. Não foi ouro nem foi prata. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas na hora de pagar o preço por sua vida, ele desenfeitou a sua glória, assumiu a forma de homem. E Paulo escreve aos Efésios dizendo: tendo sido achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Pense nisto. Deus comprou-nos, Ele nos restaura, Ele nos chama para si, e a partir de então já não somos mais de nós mesmos, mas temos um proprietário que cobrará de nós justa conta das nossas escolhas e das nossas decisões. Fica aqui a primeira lição do texto que acabamos de ler. Fomos comprados por bom preço, e aquele que nos comprou é proprietário da nossa vida. Por aqui nós vamos dar uma parada e vamos louvar a Deus com uma linda canção que nos fará refletir a respeito dessas coisas, para que ao retorno dessa canção nós continuemos com o segundo ponto desta mensagem, o valor. Daqui a pouco eu volto falando do nosso valor para Deus, como estamos sendo cotados na Bolsa de Valores Divina. Louvamos a Deus e a gente já volta. Vamos lá. Só quem vale mais que o diamante levanta a sua mãozinha assim pro céu. Então vira para quem está do seu lado e diga: você vale mais que o diamante. Você vale mais que o diamante. Ó, filho, porque muitas vezes você pensa assim, pensa que não tens valor diante de mim. Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado, como se fosse um menino no mundo jogado, como se eu fosse um covarde esquecer-se de ti. Filho, você não conhece o meu coração. Olha, eu te carrego guardado na palma da mão. Antes que você nascesse eu já te conhecia. Eu te gerava no ventre, você não sabia. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Levanta a sua mãozinha pra cantar, vai. Você vale mais que um diamante. Diga isso bem forte. Vale mais que um diamante. Eu amo você. Eu amo você. Você vale mais que um tesouro. É mais caro que o ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Eu vou te provar que eu te amo, eu vou te trazer pra juntinho de mim. Quem acredita, levanta sua mãozinha lá em cima e louve a Deus. Louve o Senhor. Filho, eu te vejo e te guardo de noite e de dia. Senhor é a nossa proteção. Estou com você na tristeza e na alegria. Às vezes choro contigo ao te ver magoado.
Mesmo você me esquecendo, eu estou do seu lado. Filho, você é um membro da minha família. Olha, eu me preocupo demais com o seu futuro. Então eu não quero te ver vagando no escuro. E é por isso que eu vim no Calvário passar. Eu abri as portas do céu pra você entrar. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Até as mãozinhas lá em cima, quero ver, vai! Você vale mais que um diamante. Mais alto! Vale mais que um diamante. Eu amo você! Eu amo você. Você vale mais que um tesouro. É mais caro que o ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Eu vou te provar que te amo. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Maravilha! Estamos de volta, querido, após essa linda canção que serve e não foi tocada à toa, foi tocada com um propósito. Nós estamos falando do seu valor para Deus. Na primeira parte, nós frisamos com base em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20, a primeira informação que o texto nos dá, qual seja, você foi comprado por um preço, portanto você tem um dono, você tem um proprietário, você tem alguém que administra e que quer ter esse controle, quer ter esse domínio, quer ser reconhecido como seu Senhor, como seu proprietário. E agora, na voz de Daniel e Samuel, nós acabamos de ouvir a canção dizendo que você vale mais que um diamante. Você foi comprado por algo muito superior aos vis metais e minerais dessa terra. Agora, nós retornamos com a segunda parte dessas reflexões. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A segunda lição que esse texto está nos dando é que o Senhor, Ele quer de fato ser Senhor na nossa vida, mas Ele quer ser Senhor na nossa vida de modo integral. Alguém está pensando que pode servir a Deus apenas com a vida espiritual e pode entregar seu corpo para uma vida de pecado. Oh, querido, ledo engano da sua parte, meu irmão. Não sei se você aprendeu isso em alguma instituição religiosa. Não sei se você foi induzido a acreditar nisso ou se é apenas a cultura secular que te fez pensar assim. Mas o texto da palavra de Deus, nesta tarde, está dizendo para nós com toda clareza: glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Se alguém pensa que pode ser religioso de fim de semana e pecador ao longo do resto dos dias, está muito enganado. Eu diria que talvez até seja possível ser um religioso em algum tempo, viver uma vida dupla,
uma vida compartilhada, ficar colcheando entre dois pensamentos. Como alguém religioso é possível fazer isso, mas como um verdadeiro servo de Cristo, como um verdadeiro filho de Deus, eu quero tirar qualquer ilusão da sua cabeça. Um filho de Deus não pode viver assim. Um cidadão do reino de Deus, ele não pode viver assim. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, e o vosso corpo e o vosso espírito. A adoração que Deus recebe é uma adoração integral. A adoração que Deus recebe resulta não apenas de um corpo que pende para a carne e de um espírito que pende para as coisas espirituais, mas Deus está falando da integralidade do nosso ser. Deus não espera que você seja um cristão praticante nas missas ou nos cultos e seja um ímpio, um imoral, um lascivo na sua vida familiar. Deus não espera que você decore e cite todas as preces de sua religião nas missas ou nos cultos, mas depois na sua vida pessoal seja um devasso, um profano, um impuro. Deus não está satisfeito com alguém que está tentando viver uma vida colcheando entre dois pensamentos. Jesus ensinou com toda clareza que não se pode servir a dois senhores, porque certamente se agradará a um, mas ofenderá a outro. Não podemos servir a Deus e ao diabo. Não podemos servir a Jesus e as riquezas, as luxúrias desse tempo. Deus quer ser glorificado na nossa vida, mas a sua palavra diz com clareza: os vossos corpo e o vosso espírito. Glorificai, pois, a Deus na integralidade do teu ser. Jesus estava acostumado a conviver com pessoas, muitas das quais o glorificavam quando ele passava pelo meio das ruas. Jesus foi glorificado por judeus. Jesus foi glorificado entre os judeus por fariseus e saduceus, homens religiosos. Jesus foi glorificado por estrangeiros, pessoas que vieram a ele precisando dele, precisando receber dele alguma coisa. Foi assim com o centurião romano, foi assim com a mulher Ciro-fenícia, que buscou o Senhor em favor de um de seus filhos, que estava miseravelmente possuído por uma enfermidade. Jesus foi glorificado por gentios e por judeus. Entre os judeus, Jesus foi glorificado por homens religiosos e por cidadãos comuns. Jesus foi glorificado por romanos e por gregos, mas Jesus conhecia a intenção de cada coração, de cada pessoa que dele se aproximava. Jesus, entre os judeus, homens simples, ele um dia lhes disse: vocês estão atrás de mim, ouvindo a minha palavra e me adorando, não por causa da minha palavra, mas porque eu lhes alimento, lhes dou pão, lhes multiplico peixe. E naquele dia, ele foi abandonado por um grande número de pessoas. Há pessoas que pensam que podem servir a Deus apenas de espírito, mas com o seu corpo têm praticado todo tipo de pecado e transgressão que abomina o sentimento de santidade que está no coração de Deus. Mas nesta tarde o Senhor Jesus nos envia a lhe dizer essa palavra: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Deus quer que você o adore na integralidade do teu ser. Deus quer que o seu corpo seja um templo santo, onde o Espírito Santo vai habitar e lidar com o seu espírito em níveis divinos, em níveis espirituais. Nós jamais poderemos ser sepulturas caiadas, jamais poderemos ser copos sujos por dentro e limpos por fora. Não, o Senhor quer que o nosso espírito e o nosso corpo o glorifiquem. Mas para que nós possamos glorificar a Deus em nível físico, mas também em nível espiritual, nós precisamos de fato ter uma vida santificada pelo poder de sua palavra. Queridos, com o corpo se ajoelha para rezar ou orar. Com o corpo se levantam as mãos em preces e em atos de adoração. Com o corpo, boca, língua, se proferem palavras religiosas de adoração e de louvor. Mas Deus sonda os nossos corações. Ele conhece o nosso homem interior. E mais que isto, Ele sabe o que nós temos feito por meio do corpo. Esse mesmo corpo, cujos joelhos se dobram para rezar ou orar, é também o corpo que tem sido usado por alguns
para uma vida miserável. Essa mesma boca que se abre para falar coisas de Deus é também a boca que se abre para a bebida alcoólica, para o cigarro e para diversos tipos de droga. A mesma boca que profere palavras religiosas nos templos é a boca que profere palavrões e palavras baixas e imorais, piadas sujas, comentários de duplo sentido, lascivos, pecaminosos, palavras de maldição, palavras de rebeldia, palavras de murmuração. Mas a palavra de Deus está nos dizendo: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Eu sei que é um desafio, e eu sei que não é fácil ouvir esta palavra. Eu sei que não é comum na TV você ouvir essa palavra. Você que está nos assistindo também através da internet. Eu sei que não é isso que você espera quando você liga o seu computador. E sei que muitas vezes você esperava uma mensagem que afagasse o seu ego, que falasse sobre promessas, que falasse sobre prosperidades. Mas, querido, esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Deus quer prosperar você, mas quer te prosperar onde verdadeiramente necessita ser prosperado. Porque a Bíblia diz que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus quer que você tenha tudo aquilo que você precisa para uma vida próspera e abençoada. Mas o propósito de Deus é que você também o glorifique em nível físico e em nível espiritual. O mesmo corpo que é entregue para as coisas da religião, muitas vezes também é entregue para a miséria do pecado. Onde está Deus nisso, meu amigo? Ainda que você seja um contumaz praticante da sua religião, seja ela evangélica, católica, espírita, seja ela qual for, mas se você não tiver um coração voltado para Deus, temor de sua palavra, se você não observar a sua vida segundo a palavra de Deus, a sua glorificação não será nada além de um ato físico que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer joelho pode se dobrar num banco de templo. Qualquer olho pode se fechar num ato de meditação ou de prece. Qualquer boca pode proferir preces ou orações ou rezas. Isso é adoração em nível físico. Mas a Bíblia está asseverando o vosso corpo e o vosso espírito. O espírito vai falar de algo que nasce no interior, que está além do físico. O espírito vai falar de uma sinceridade, de um ato verdadeiro. O Espírito vai falar de uma adoração que realmente agrada a Deus. Será que de fato temos caminhado assim? Será que já entendemos que a nossa redenção custou um preço muito alto? O preço de sangue de nosso Senhor Jesus? Será que estamos entendendo que de pouco adiantará os nossos atos religiosos se esse ato religioso não estiver alicerçado numa vida de verdade, numa vida de santificação, uma vida transformada pelo poder do Evangelho? Quando o Evangelho entra na vida de alguém, quando uma pessoa é atingida pelo poder da mensagem do Evangelho, então a sua vida nunca mais é a mesma. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía abandona a prostituição, aquele que adorava os ídolos abandona a idolatria e adora somente a Deus. Aquele que agredia agora está disposto a ser agredido. Aquele que praticava atos impuros, violentos e cruéis, agora se torna um homem manso, uma mulher tranquila, pacífica e pacificadora. Você está disposto, de fato, a entender esta mensagem? Glorifique a Deus com a sua vida física, mas glorifique a Deus em nível espiritual, de modo que a integralidade do seu ser seja uma oportunidade, uma plataforma onde o nome de Jesus Cristo é glorificado e adorado em todo o tempo. A palavra de Deus nos ensina: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, santidade, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça, unção, espírito, coisas espirituais. Percebe? A palavra de Deus sempre vai lidar com o homem na integralidade do teu ser. A Bíblia vai sempre te orientar a que o vosso espírito e alma e corpo sejam entregues numa vida de serviço, de adoração e de glorificação ao nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus nos capacite e nos fortaleça. O meu desejo é que você que está aí do outro lado da tela esteja agora glorificando a Deus e dizendo amém, concordando com esta mensagem, de modo que de fato essa mensagem já seja a realidade na sua vida. Mas é possível que alguém esteja nos assistindo nessa tarde, cujo corpo
tem sido levado ao templo, seja esse templo de qual ordem religiosa for, mas a vida espiritual está manchada pelo pecado, pela influência terrível do pecado, e os frutos estão sendo colhidos ao longo do dia. O casamento já foi embora, ou está prestes a ir, ou é uma vida terrível de sofrimento e angústia que não tem fim. Os filhos, não há respeito, não há parceria, não há amizade, não há reconhecimento. As finanças estão completamente perdidas e desarraigadas. A saúde já se acabou, física e psíquica e emocional. Tudo está chegando ao fim, tudo está se acabando. E o corpo continua sendo arrastado para as missas, para os cultos, para as reuniões, enfim, para atos meramente religiosos. Mas o Espírito de Cristo severamente nos adverte nesta tarde de que a nossa glorificação, a nossa vida com Deus, precisa contemplar todas as searas da nossa vida. E somente assim, de modo que o inimigo das nossas almas nos aceita em parte, mas Deus só nos recebe por inteiro. Se você tem se entregado parcialmente a Cristo, o segundo ponto desta mensagem está falando ao seu coração, que o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma sejam entregues em adoração a Cristo. Este é o serviço do qual Deus se agrada. Quando nós vivemos assim, estamos preparados para as lutas, para as batalhas da vida. Quando nós estamos vivendo assim, a unção de Deus está sobre nós e ela nos capacita a superar as nossas deficiências, as nossas dificuldades e dores. Ela nos capacita para vencer. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós temos dele a garantia de que o seu expressão significa que nós compreendemos que custamos um preço muito alto e que precisamos ser gratos pelo preço que foi pago por nós. E não há melhor gratidão do que entregar a nossa vida nas mãos daquele que é poderoso para cuidar de nós, para zelar a nosso respeito e para garantir a nossa vitória. Querido, aqui nós encerramos o segundo ponto da nossa mensagem e já caminhamos para mais um ato de adoração a Deus. Daqui a pouco nós voltamos para a conclusão desta mensagem e eu tenho certeza que no fechamento de tudo isso, o Espírito Santo terá comunicado ao seu coração uma palavra transformadora. Louvemos a Deus com o nosso espírito, o nosso corpo, os quais pertencem a Ele. Louvemos a Deus e a gente volta já. Vamos lá. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Oh, quero te obedecer, Senhor. Diga: se atentamente ouvir a tua voz, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, meu coração, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas
Amados, retornamos então para a última parte desta mensagem. O nosso texto é 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20, que diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. No primeiro ponto desta mensagem, falamos a respeito do preço que foi pago por nós. No segundo ponto, falamos a respeito da adoração que Deus recebe, a glorificação a Deus em nível físico, mas também em nível espiritual. Falamos que Deus só recebe a integralidade do nosso ser. E levamos todos a pensar a respeito da condição em que nós estamos nos apresentando ao Senhor. Será que estamos tentando servir a Deus com a metade apenas? Será que estamos tentando ser parciais na obra de Deus? O Espírito Santo tem nos advertido nessa tarde a respeito de um Deus que pagou por nós um preço muito alto, e um Deus que quer ser glorificado em nossa vida, mas Ele somente receberá essa adoração e essa glorificação na medida em que ela ocorrer na integralidade do nosso ser, de modo que espírito, corpo e alma sejam preservados em santificação e adoração ao nome do nosso Deus. Agora, chegamos ao momento da conclusão de tudo aquilo que temos dito ao longo desta mensagem nesse programa especial. A mesma palavra que diz que o nosso espírito e o nosso corpo deve ser objeto de adoração a Deus, ela diz por quê? Ela diz: glorificai a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Na primeira etapa da nossa mensagem, falamos um pouco a respeito desta compra, desta propriedade. E agora, na conclusão, nós queremos retornar a isso. Deus é dono de tudo. No livro dos Salmos, o salmista exulta a Deus dizendo com alegria que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, querido, Deus é por direito de criação o dono e Senhor de todas as coisas nos céus e na terra. Deus é dono de você, da sua vida, da sua família. Os seus filhos, eles não são seus, eles não te pertencem, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e Deus nos concede os filhos. Se a nossa vida é pertencimento de Deus, se a nossa vida é propriedade de Deus, assim também tudo aquilo que nos cerca pertence a Ele. Infelizmente, o que temos visto nos dias atuais é que nós estamos agindo como senhores e absolutos proprietários da nossa vida. Aliás, esse tem sido um jargão muito comum utilizado por multidões. Cada um cuide de sua vida. Pare de se envolver na minha vida. Quem cuida da minha vida sou eu. Não é isso que nós ouvimos sempre? Mas, querido, estamos aprendendo nessa palavra que a sua vida ela não é sua. Temos sido colocados por Deus num princípio de mordomia, em que Ele nos entregou a vida, Ele nos deu a vida e nos colocou como administradores de tudo isso que Ele nos entregou. E Deus, que é proprietário de tudo, em sequentes parábolas, nos ensinou nos evangelhos que há o tempo da colheita, há o tempo da cobrança. Na parábola dos talentos, o Senhor Jesus disse que o mesmo Senhor que distribuiu os talentos é o Senhor também que se reuniu para cobrar aos seus trabalhadores a respeito de como eles haviam trabalhado com os talentos que eles haviam recebido. Na mesma parábola, o Senhor que separa trabalhadores para a sua colheita é também aquele que vem depois dar o justo pagamento a cada um segundo o seu trabalho. Em outra parábola, Jesus apresenta o Senhor como aquele a quem as pessoas deviam, e as pessoas têm que comparecer diante dele para fazer o pagamento de suas contas. Isso é simbólico, querido, e é uma verdade doutrinária tremenda atrás desses ensinos. Nós não somos donos de nada, nada nos pertence. A Bíblia diz, certo é que nos viemos a este mundo e também assim voltaremos, haveremos de voltar. Nada trouxemos, nada iremos levar. Não somos donos de nada. Meros e transitórios mordomos, administradores dos bens divinos. O seu patrimônio não te pertence. Por que você acha que o ser humano é um eterno insatisfeito com as suas posses? É porque, na verdade, ele não é dono de nada.
Porque juízes, deputados, senadores, prefeitos, pastores, padres, médicos, todos estão sempre insatisfeitos com o que têm e que, invariavelmente, alguns desses se dão até à prática da corrupção, da improbidade administrativa, da má gestão, querendo ganhar mais, querendo enriquecer. Por que isso acontece? Porque há no coração do homem uma insatisfação, porque na verdade o homem não é dono de nada. Desde a criação do primeiro homem, lá no Éden, a Bíblia diz com clareza que Deus colocou ali o homem no jardim em que ele havia criado, e ele disse ao homem: olha, administra isso aí. Está escrito no livro de Gênesis: toma conta, cultiva, governa. Ali estava dito ao primeiro homem e, portanto, a toda a humanidade que nós não somos donos de nada. Querido, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, aquilo que mais peculiar parece ser nosso, a Bíblia está dizendo com clareza, os quais pertencem a Deus. Deus é dono do seu corpo. Não faça com o seu corpo o que você pensa que pode fazer, porque você não é dono dele. Deus é dono da tua alma. Cuide, vigie as suas emoções, as suas vontades, as suas volúpias e os seus pensamentos, porque Deus vai cobrar de você. Deus é dono do seu espírito. Lá no livro de Gênesis, no ato da criação do homem, está escrito que Deus assoprou no corpo do homem, na narina do homem, Deus assoprou o fôlego da vida, o espírito da vida, e o homem foi feito alma vivente. Percebe que é do assopro de Deus, é da bênção de Deus, é das mãos de Deus, do poder de Deus, da vida de Deus, que vem para nós tudo aquilo que somos, tudo aquilo que um dia pensamos em ser. Portanto, tudo que temos pertence a Deus. Eu encerro esta mensagem lembrando a você que vai chegar o dia da cobrança. O dono ilegítimo proprietário voltará, e quando ele vier, nós seremos chamados a comparecer diante dele. E esse texto estará ecoando em nossa mente: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tenha misericórdia de sua própria alma. Cuide da sua vida espiritual. Administre aquilo que está em sua mão, sabendo que um Deus zeloso e poderoso virá um dia pedir contas daquilo que nós temos feito por meio do corpo. Jesus quer ser Senhor de sua vida e te abençoar e te ajudar para que você tenha sucesso nessa administração e possa prestar contas com alegria e não gemendo naquele grande dia da vitória do povo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Ouviremos a última canção e eu já volto apenas para me despedir, para orar com você e para te abençoar. Vamos lá. Eu sou crucificado com Cristo, para viver não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, para viver não mais eu. Vamos falar dizer isso essa noite. Já estou crucificado com Cristo, para vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, para vivo não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Ele vive, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu.
crucificado. Com Cristo, glória, Filho, não mais eu. Quantos podem dizer, já estou crucificado? Já estou crucificado. Com Cristo, glória, Filho, não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Ele vive. Aleluia. Com Cristo, para vida não mais já estou crucificado. Com Cristo, para vida. Diga, Cristo vive em mim. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Ele vive. Aleluia. Já estou crucificado. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado. Com Cristo. Louvamos a Deus por essa maravilhosa canção que diz: já estou crucificado e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao término desta mensagem que acabamos de pregar ao longo de todo esse programa, o nosso desejo sincero é que você tenha entendido essa mensagem e que na letra dessa canção você também possa dizer a mesma palavra, entregar a sua vida a Jesus e fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador. E todo esse texto estará de fato se cumprindo na sua vida. Eu quero agradecê-lo pela audiência, pelo carinho da sua atenção, pelo respeito e pelo reconhecimento. E agora quero despedir de você com uma palavra de oração. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Amado Deus, querido Pai que está nos céus, nós te louvamos pela alegria de podermos ter estado ao longo desta programação falando ao coração desta pessoa que assiste o nosso programa. Visita, Senhor, este lar, abençoando, tocando, completando, Senhor, nesses corações, aquilo que só o Teu Espírito pode fazer. Que a Tua palavra encontre guarida, encontre abrigo num coração que deseja comunhão contigo e numa mente que está disposta a mudar. Muda, Senhor, muda os casamentos, os convívios, os relacionamentos, muda os caráteres, para que as pessoas sejam segundo o propósito do Senhor. Abençoa, liberta, transforma, faz uma obra completa. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.